Hoje, no entrevista especial, a diretora do Hospital Municipal de Ouvidor, Maria Rita. Vamos falar sobre saúde, política, atual administração do prefeito Sebinha, futuro político de Maria Rita e como ela vê a cidade no cenário político da região sudeste. Confiram, Maria Rita Tartucci comigo, Návio Leão, no entrevista especial. São mais de 30 anos na militância política na cidade de Ouvidor. Entrevista especial recebe agora ela, que já foi secretária de administração por mais de 2 mandatos nesta importante cidade do Sudeste e pela segunda vez dirige o Hospital Municipal de Ouvidor. A partir de agora, no entrevista especial, eu recebo com muita alegria aqui nos nossos estúdios da TV Sudeste, Maria Rita Tartucci. Maria Rita, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Maria Rita, importante a sua presença aqui. Nesta semana, nós tivemos aí a comemoração de 94 anos em que as mulheres poderiam votar, elas ganharam o direito de votar. A importância da mulher na política, especialmente numa cidade pequena como é Ouvidor. Olha, eu acho muito importante, né, a mulher participar de tudo na vida pública. Eu gosto muito de trabalhar, de ajudar as pessoas. Eu acho que a mulher é mais coração, ela é mais sensível, então ela faz um serviço que ajuda muito toda a população. Pois é, no seu caso, pela segunda vez, dirigindo o Hospital Municipal, né? E a pergunta não pode ser outra. Eu poderia fazer essa pergunta para a secretária de saúde, mas você está ali no dia a dia, no hospital, onde é que as pessoas chegam com aquelas principais demandas. Como está a saúde de Ouvidor? Olha, a saúde de Ouvidor está muito bem. A gente tem um hospital que bem diferente, né, da primeira vez que eu fui diretora do hospital. Hoje a cidade cresceu muito, os nossos serviços foram bem acrescentados, nós temos mais médicos, mais serviços, ultrassom, temos o raio-x, que funciona, o raio-x de última geração. Então, assim, o hospital está muito bem equipado e a nossa população está muito bem servida com ótimos profissionais. Bom, uma outra pergunta que está dentro dessa experiência que você teve e tem como uma pessoa que está à frente do hospital, mudou muito, Maria Rita, daquela primeira vez que você foi, né, diretora do hospital para essa agora. E eu ainda amplio mais ainda a pergunta, mudou muito a política de quando você foi primeira-dama para esses dias atuais que nós estamos vivendo? Ah, mudou muito, né? Mudou muito. A população cresceu, a cidade cresceu muito. A política hoje é uma coisa bem mais dinâmica com as redes sociais, né? Bem mais dinâmica mesmo. Antigamente era de casa em casa. Bem diferente hoje. Não dá nem para explicar a diferença, bem diferente. Bom, Maria Rita, você é muito conhecida por se envolver, por estar realmente dentro da política de Ouvidor. E está aí há 3 anos fazendo parte desse grupo político do Sebinha. Como é que você define esse prefeito? Como definir o Sebinha politicamente? Olha, o Sebinha politicamente é a pessoa mais sensata que eu já convivi. A cabeça dele funciona muito bem, ele vê lá na frente. Ele mostra para a gente coisas que a gente ainda nem percebeu, sabe? Eu acho assim, ele um ser humano incrível, uma pessoa muito carismática, apesar de ter pouco estudo, é uma pessoa incrível, um ótimo administrador. As pessoas de Ouvidor se lembram, vocês faziam parte do mesmo grupo. E na época, eu me lembro bem, eu acompanhei bem, Ouvidor, assim, era algo que borbulhava, né? Algo muito efervescente a questão política. Até então, você pré-candidata, a princípio seria você e depois foi escolhido Sebinha. Com certeza isso já deve ter passado na sua cabeça, muitas pessoas também já devem ter até falado para você. E se fosse você escolhida, o que poderia ter acontecido para o futuro de Ouvidor? Eu brinco até, eu já brinquei com o Sebinha também, a gente já conversou sobre isso.
Eu acho que foi uma escolha muito boa ele ser o escolhido, sabe? Porque o ouvidor não perdeu nada, o ouvidor só ganhou com a administração dele. Eu brinco que ele é um prefeito que, que foi melhor do que eu seria, entendeu? Ele é bem diferente de mim, são duas pessoas bem diferentes. Então eu brinco com ele que eu não tenho mágoa nenhuma, ele foi escolhido por mérito dele, por mérito de levar o nome de filho do Chico Milota, que isso ajudou ele muito, sabe? O mérito é todo dele, tanto é que depois na eleição de deputado, nunca um deputado teve tanto voto como teve quando ele está na administração, deputado federal e estadual. Então o mérito de tudo isso é dele, é do Sebinha. E a própria eleição, ou a reeleição dele também, foi algo que surpreendeu muita gente, Maria Rita. Até eu me surpreendi, porque eu achei que o adversário dele fosse ter mais votos, sabe? A gente sempre comenta, né? Eu achei que ele ia ter quase o dobro dos votos que ele teve, sabe? Surpreendeu todo mundo, com certeza. Mulher tem uma percepção, fala-se que tem o sétimo sentido, e eu tenho que perguntar o que de fato realmente aconteceu para que acontecesse o que aconteceu em Ouvidor nessa última eleição, a qual o Sebinha foi reeleito. Eu acho que o Onofrim pensou que, como o Sebinha não tinha experiência em administração pública, que ele ia manipular, sabe? Ele ia estar por trás manipulando o Sebinha. Só que o Sebinha não aceitou isso. Ele deu um chega para lá e fez do jeito que ele acha que está certo, porque são duas administrações bem diferentes, sabe? A do Onofrim com a do Sebinha. Então, eu acho que foi isso. O Onofrim pensou que ele ia manipular o Sebinha e que ele não ia manipular. Só pode ser. Mas o Sebinha venceu por mérito dele, eu volto a repetir, sabe? Porque é um ser humano incrível. Tanto é que na doença dele, você viu que a região toda estava orando por ele, rezando por ele, as pessoas foram receber ele na entrada da cidade, coisa que, assim, a gente arrepia até hoje de falar disso, sabe? Uma coisa assim que a população toda estava torcendo por ele, sabe? Maria Rita, você coloca algo importante e eu preciso ainda pontuar sobre o que você acaba de falar, que você poderia ser manipulada e ele não. No entanto, ele foi escolhido e acabou não sendo manipulado. Mas no seu caso especificamente, você também, tendo a sua personalidade, você seria manipulada? Não, eu acho assim, sabe? Eu sou companheira daquela para o que deve é. Eu sou companheira para ganhar, para perder. Se estiver ganhando, eu estou junto. Se estiver perdendo, eu estou junto. Mas eu tenho a minha posição, sabe? Às vezes eu não deixaria me manipular. Se eu achar que está errado, eu não vou aceitar. E eu acho que o Onofre achou que ia fazer isso com o Sebinha. Porque ele não tinha experiência na administração pública, né? Igual você então, tinha. Igual eu já tinha, né? Então, eu acho que ele achou, esse aqui é mais fácil de eu manipular, sabe? E não foi, porque o Sebinha não aceitou. Bom, o convite, inclusive, está feito para o ex-prefeito Onofre também vir aqui, a gente deve falar com ele. Mas, para fechar sobre o Onofre Galdino, os Galdino, qual foi a repercussão dessa união ou desse reencontro? Tem gente que fala até rearranjo político de Adib Elias com os Galdinos. O reflexo disso na cidade de Ouvidor, Maria Rita? Eu acho que o reflexo foi bem pequeno, sabe? Muito pequeno, porque eu vi meia dúzia de pessoas comentando sobre isso e mais nada, sabe? Realmente, eu acho que não rendeu muito, não. Não repercutiu? Não repercutiu. Talvez mais em Catalão do que próprio Ouvidor? Mas mesmo assim eu acho que repercutiu não para o lado melhor, sabe? Repercutiu negativamente. Bom, o cenário político hoje de Ouvidor, como é que está ali colocado as peças e como você define esse cenário hoje na cidade de Ouvidor? Olha, o cenário é um cenário assim que ainda... Eu acho que depois da eleição de deputado, que é esse ano, que as coisas vão se definir. Mas é claro que a gente já veio falar que tem um que é pré-candidato, que tem outro que quer ser, que tem outro que pensa em ser. Mas, na realidade, já tem alguns nomes que
começa a surgir naturalmente. Bom, Maria Rita, dado o seu histórico na política, você inclusive foi pré-candidata em 2020 a prefeita, e o cenário agora, já temos aí o Nelci, que é um pré-candidato, é o vice, muitos colocam como um pré-candidato natural, mas a gente sabe do seu histórico dentro da política de Ouvidor e até mesmo dentro do grupo. A gente pode considerar também que a Maria Rita é uma pré-candidata a prefeita de Ouvidor? Olha, é claro que eu não vou falar que eu não possa ser, eu posso ser uma pré-candidata. Por quê? Porque eu era pré-candidata e não deu certo. Eu estou num grupo que, se o grupo precisar de mim, do meu nome, eu vou estar pronta para servir o grupo. Eu não vou me afastar do grupo hora nenhuma, eu sou do grupo, mas se o grupo precisar de mim, é claro que eu vou estar lá para aquilo que precisar, né? Como eu já falei, eu sou companheira para o que precisar. Estou lá firme e vou continuar o meu trabalho à frente do hospital, que não é fácil, porque o hospital Demanda, né? Demanda muito tempo da gente, sabe? Muito esforço, não é fácil. Mas eu estou lá firme e sou companheira do grupo. Estou junto com o grupo. Maria Rita, então, tem o sonho de ser prefeita de Ouvidor e o seu nome vai estar à disposição, é isso? Vai estar à disposição, isso. Exatamente. Bom, para essa eleição que vem agora, já definido quando eu mencionei a respeito de cenário, no caso, por exemplo, o Sebinha deve compondo com o Henrique César. Isso. E, no caso, os Galdino com o Adib Elias, no caso, nesse âmbito de deputado estadual. E para federal, já tem alguma coisa vislumbrado, já definido? Tem. Federal do Sebinha é a Flávia Moraes. Flávia Moraes, que foi a da eleição passada e que deve se repetir agora. A nível de Estado, ainda existem né, muitas conversações por vários pré-candidatos ou candidatos, mas, no caso, como é que está se configurando isso lá ou vai ficar mais para frente? Esse eu ainda não conversei com o Sebinha sobre isso, porque, de repente, volta alguns candidatos, né? Então, mas essa semana ele teve com o Daniel Vilela, ele e o vice-prefeito estiveram em Goiânia com o Daniel Vilela, mas eu não conversei sobre isso. Mas eu imagino que é Daniel Vilela. Né? É. E, no caso, aí, o mesmo candidato do candidato, do pré-candidato hoje, possível candidato, do oponente dele. Como é que ficaria esse palanque em Ouvidor, hein? Isso aí eu não sei como é que vai ser, não. Vamos aguardar, né, para ver. Maria Rita, a respeito, no caso, a gente falando de saúde, do próprio hospital, eu acho muito importante, assim, a gente dizendo essa questão da sensibilidade que a mulher tem. Eu te perguntei a respeito de como é que era o hospital na época que você foi a diretora há um tempo atrás e agora. O que mudou concretamente, assim? Porque às vezes as pessoas querem alguma coisa, mas nem sempre o que as pessoas querem é possível. O que mudou de fato e que hoje é mais complicado e que as pessoas talvez queriam da primeira vez que você foi diretora e não pode ser feito agora? Olha, o que as pessoas sempre falam e reclamam que não tem mais é porque fazia parto, né? Antigamente faziam os partos. Na época que o João César foi prefeito, na época que o Dorivan também fez, só porque a própria legislação, o próprio SUS, na época, estava começando a a estruturar, e hoje a lei é bem mais rígida, demanda bem mais a participação financeira do município nisso aí. Então, hoje não é viável a gente fazer parto em Ouvidor, porque Catalão tem vários hospitais que servem a gente bem, né? É bem mais fácil para o município essa proximidade com os hospitais de Catalão, no caso de parto, essas coisas. E existe toda uma estrutura que, no caso, o SUS exige que o hospital precisa disponibilizar. Precisa disponibilizar, né? isso. São vários profissionais, isso. É toda ali uma logística, vamos dizer, né, de profissionais que precisam estar aptos para realizar, né? Com certeza, são muitos profissionais que antigamente não eram obrigados, sabe? E agora é bem mais complicado. Bom, você mencionou a respeito do ex-prefeito João César. Na campanha passada ele já participou indo em comícios, também faz parte do grupo? Hoje ele faz parte do grupo do Sebinha. Inclusive na última eleição ele participou, ele caminhou com a gente, ele participou de comícios, ele faz parte sim. Caminhando para encerrar, uma avaliação
do governo Sebinha do primeiro ano, e esse primeiro ano que foi encerrado, o pessoal fala que o ano começa depois do carnaval, começando o ano agora, nesses 4 anos, e o que esperar para esse segundo mandato? Olha, a expectativa é grande, né? A gente sabe que a população sempre quer melhorias. Ele entregou um bosque, ficou muito bonito, a população está muito satisfeita. Qualquer hora que você passar lá no bosque, tem pais, mães com as crianças, as pessoas interagindo ali, sabe? Foi uma coisa muito bonita que o Sebinha fez. A população está muito satisfeita. E agora a gente está aguardando, né, os planos dele para agora, como diz você, o ano começa depois do carnaval, vamos começar os trabalhos aí, com certeza. Maria Rita, a respeito desse bosque, muita gente falava a praça, né? Está fazendo uma praça lá em Ouvidor, mas assim, quem vai e vê, principalmente o tamanho que existe toda uma estrutura ali, né? Teve prefeito na região que inclusive era criticado por fazer praça. No caso do Sebinha, é a maior obra dele enquanto prefeito? Ele fez uma sede do Conselho Tutelar, né? E a praça é a que a população... Que é um complexo ali, na verdade, É um né? complexo, Tem os Campus Society, né? Lá tem as cabines para as rádios fazer as transmissões. Tem 14 quiosques para alimentação. Então, assim, ficou muito bonito. E a população está toda na expectativa desses quiosques. As pessoas já estão... A quadra de areia, as pessoas jogam lá toda tarde. Você passa lá agora, está cheio de carro, o pessoal lá. E a praça também cheia de pais, mães, com as crianças brincando, sabe? Eu tive em Ouvidor várias vezes agora, por conta da Abecate Ouvidorense. E eu, inclusive, um dia desses, quem que eu vi lá na Abecate Ouvidorense? Maria Rita. Não sabia desse seu gosto também pelo futebol, Maria Rita? Pela Abecate. A paixão é pela Abecate. Eu gosto muito desses jogos da Abecate, eu não perco um. Em 2017, quando foi em Jataí, eu fui junto, a gente ganhou lá de Jataí, sabe? Agora está na iminência de poder ser lá outra vez, né? Mas nós vamos ganhar isso aí, vamos para o ano que vem participar, se Deus quiser. É uma projeção que dá para a cidade, assim, algo quase que inimaginável, né? Porque o futebol tem essa força, né, Maria Rita? Tem. E o Sebinha, ele dá todo o apoio para o Marcelo na Secretaria de Esporte, sabe? Apoio total. Não tem falar, não, esse ele não, ele faz tudo que precisa. E ele sabe, ele gosta de futebol também, né? Então, assim, é uma das é um desportista. Ele tinha um time, acho que ele não tem mais, que jogava nos campeonatos lá. Mas, assim, é uma coisa que tem levado o nome de Ouvidor longe mesmo, longe mesmo. E o que eu observo também é algo que eu acompanho muito as rádios de Goiânia, gosto muito, né, de ouvir, acompanhar, ver o que eles estão falando dos times aqui da região da Estrada de Ferro. E eles mencionam muito a respeito da diretoria da Abecate, a forma com que o presidente Diego Hilário, o Danilo, eles conduzem daquela forma simples, do jeito deles, mas uma forma muito efetiva, né? Uma forma que dá resultado. Mas isso por conta do apoio que eles têm. E um dos principais parceiros é a prefeitura. Né? Com certeza. A CEMOC, né, parceira. Isso. A prefeitura também é parceira deles. A Câmara, né, sempre apoiando. E aí, às vezes, as pessoas criticam, né, que dá apoio para o esporte, mas você vê, o estádio ganhou gerador de energia, a própria iluminação, agora ganhou cobertura de uma parte da arquibancada que não tinha, os banheiros novos. Então, assim, o Ouvidor está sendo beneficiado também, sabe? Porque isso aí não é a gente que está fazendo, né? É a própria Abecate com os patrocínios. Então, eu acho que, além de elevar o nome de Ouvidor, a gente está sendo beneficiado no estádio. É isso. Maria Rita, eu estive lá com a Abecate Ouvidorense, tenho até participado dos jogos também lá, e aí eu observei e vi exatamente essa alegria das pessoas em relação àquele movimento ali naquela localidade que orbita o estádio, né, que envolve esse complexo de lazer. Isso eleva a autoestima? Você sentiu que elevou a autoestima ali da comunidade? Com certeza. Com certeza que eleva a autoestima, sim. Eu, por exemplo, só de levar o nome de Ouvidor para fora, eu acho que já
já valeu tudo. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Chegou um senhor para entregar uns materiais no hospital e eu que recebi, né? Aí ele sentou lá conversando comigo e foi falar da Abecate. Ele é de Aparecida de Goiânia e é torcedor do Atlético, que nós ganhamos lá, né? Aí ele foi falar da Abecate, sabe? E comentando que o time é bom e tal e tal. Então, assim, a gente sabe que Ouvidor está em destaque por causa disso aí, do nome da Abecate, levando o nome. É verdade. Maria Rita, queria te agradecer pela participação. A Maria Rita tem algo que eu, assim, gosto muito e, ao mesmo tempo, odeio em político, que é o quê? Acessibilidade. O político que é acessível, eu admiro muito. É o caso da Maria Rita. Não teve nenhuma vez, no tempo que eu conheci ela em 2020, né, numa campanha política que eu tive a oportunidade de fazer lá, o Júlio que me apresentou a Maria Rita, e uma pessoa extremamente acessível. E aí depois eu já tive conversas com outras pessoas, ela é do tipo de pessoa que atende gente 2 horas, 3 horas da manhã. Falei, entendi então, por que ela sempre me atende, mas não é só comigo, é com todo mundo. E aí fiz esse convite para ela aqui, encontrei ela outro dia, e está aqui a entrevista. Quero te agradecer também, te parabenizar pelo trabalho e principalmente por essa sensibilidade e, acima de tudo, por essa paixão por ouvidor, né? É algo que é nítido na Maria Rita e a gente vê a Maria Rita e já logo imagina a cidade de Ouvidor também. Então, parabéns pelo trabalho, foi uma alegria, uma honra te entrevistar aqui e volte sempre, viu? Obrigada e muito obrigada pelo convite, tá? E se precisar de mim, eu tô lá. Pode me ligar a qualquer hora, que eu tô lá para atender e ajudar no que precisar. Tá joia. Conversei então com a Maria Rita Tartucci, ela é diretora do Hospital Municipal de Ouvidor, essa importante cidade aqui da região da Estrada de Ferro, e a gente volta a qualquer momento com mais informações e com outra entrevista especial para você que sempre nos dá a honra da sua audiência. Vamos juntos, TV Sudeste é o conteúdo que faz a diferença.